Então, dando prosseguimento, matéria administrativa, conselheiro Ronaldo Santana, está a denúncia referente à Prefeitura Municipal de Anagé, processo 06123-19. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, esse é um processo de denúncia, tendo como denunciada a senhora Elenzite Pereira dos Santos, processo que houve, inclusive, um pedido de auditoria. A denúncia foi apresentada em 2019 pelo senhor Igor Leonardo Oliveira Macário, senhora Iracema Portugal Silva Vieira, vereadores, contra a gestão da gestora, a senhora Elenzite Pereira dos Santos, então prefeita de Anagé, apontando irregularidades no serviço de transporte escolar de alunos da rede pública durante os exercícios 17 a 19, em razão da contratação da empresa Transdiamantina Transportes e Construções Limitada. Houve um relatório de auditoria realizado em 2022 que apontou as impropriedades exatamente cinco: adoção do pregão presencial em detrimento do eletrônico, elaboração imprecisa do termo de referência, ausência de designação de fiscal do contrato, ausência de publicação do edital completo do certame e subcontratação total do serviço, caracterizando dano ao erário. Os responsáveis foram notificados inclusive após a constatação da auditoria, por 2 vezes, para se manifestarem sobre as conclusões da unidade técnica, sendo a primeira através do edital 532/2022, dos ofícios 3742/2022 e 3743/2022, e a segunda por intermédio do edital 802/2022 e os ofícios 5169/2022 e 570/2022. Todavia, nas 2 oportunidades, os notificados deixaram de apresentar suas manifestações, mesmo com a ex-prefeita tendo requerido e obtido acesso à íntegra do processo, consoante registros encartados nos autos. O Ministério Público de Contas apresenta o seu posicionamento, que eu vou abrir aspas. Ante o exposto, esta Procuradoria de Contas opina por conhecer e julgar procedente a denúncia com base nas irregularidades apontadas no relatório de auditoria, sugerindo a aplicação de multa aos responsáveis, além do ressarcimento ao erário com recursos próprios no valor de R$ 486.217,89, devidamente corrigidos. Então, ingressando nas irregularidades apontadas no relatório de auditoria e que, apesar de notificados, não apresentaram a sua manifestação, não gestor nenhum dos responsáveis. Primeiro, a adoção do pregão presencial em detrimento do eletrônico. A unidade técnica apontou como irregular o fato de a administração municipal ter realizado a licitação na modalidade presencial, destacando que o procedimento eletrônico deve ser priorizado por ser mais célere e econômico e por possibilitar uma quantidade maior de participantes. Neste ponto, essa relatoria considera o item improcedente, acompanhando, inclusive, manifestações dessa Corte de Contas em pré-julgados e também acompanhando a Instrução 01/2015 deste TCM, que considera de caráter orientativo e que, por si só, a utilização da forma presencial não configura irregularidades. Apesar disso, não obstante, são corretas as ponderações da unidade técnica, no sentido de que o sistema eletrônico de licitação pode proporcionar maior celeridade, racionalidade, competitividade, transparência, pessoalidade, economia das aquisições de bens e contratações de serviços comuns. O segundo ponto, a elaboração imprecisa do termo de referência. A auditoria destacou que houve a insuficiência de dados e de informações no termo de referência que embasou o pregão presencial 009/2017, especialmente quanto à ausência de estudos sobre o número de veículos necessários para a execução do serviço de transporte escolar municipal, dos exercícios citados. De fato, na fase interna da licitação, compete à administração apurar sua real necessidade, inclusive definindo os quantitativos estimados de acordo com o histórico de demandas nos exercícios anteriores e planejar a solução capaz de atendê-la com o melhor custo-benefício.
A partir dessas informações, a autoridade competente justificará a solicitação da contratação e, ao fazê-lo, deverá definir, dentre outros, o seu objeto. Aqui nós citamos o artigo da Lei de Licitações, além da Lei do Pregão, também consulta formulada à nossa assessoria jurídica, além de pré-julgado do Tribunal de Contas da União. Procedem assim as observações da unidade técnica ao destacar a importância da descrição do objeto de forma precisa, suficiente e clara, permitindo que a quantidade necessária seja calculada de maneira adequada, evitando excessos ou falhas, e que o processo licitatório alcance o melhor resultado possível para o atendimento às necessidades do órgão licitante. No presente caso, as informações constantes no relatório de auditoria indicam a inobservância da regra por parte da administração municipal de Anagé quando da deflagração do pregão 009/2017. Portanto, o item considera-se procedente. O item 3, a ausência de designação no fiscal do contrato. A análise documental revelou a ausência de designação formal de um representante da administração responsável pela fiscalização da execução do contrato nos termos da Lei 8666, artigo 67. Como visto, a gestora não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento dessa formalidade essencial, razão pela qual esse item também estamos considerando procedente. No penúltimo item, a ausência de publicação do edital completo. O relatório de auditoria considerou que a Prefeitura de Anagé não promoveu a correta divulgação do edital do procedimento licitatório nos termos da Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527/2011, por não ter disponibilizado a íntegra do edital e demais documentos da licitação no site da Prefeitura. Segundo a documentação nos autos, a divulgação ocorreu somente por meio de publicação do aviso de licitação. Sendo assim, este item também é considerado procedente. E o último item, e o mais relevante, subcontratação total do serviço e caracterização de dano ao erário. A unidade técnica apontou que, segundo a documentação analisada, a Transdiamantina Transporte e Construções Limitada, empresa selecionada no pregão 009/2017, não detinha capacidade operacional para prestar o serviço de transporte escolar contratado pelo município de Anagé. Isso porque a empresa realizou a subcontratação de outros prestadores de serviços, os quais foram, afinal, os únicos responsáveis pela efetiva realização do transporte dos alunos, caracterizando a subcontratação total do serviço do objeto contratual vedado pelo ordenamento jurídico. De fato, os elementos dos autos demonstram que o objeto contratual foi integralmente transferido a terceiros, contrariando os artigos 72, combinado com 78, inciso 6º, da Lei de Licitações e Contratos, que obsta a subcontratação total dos serviços licitados. Observe-se que, mesmo havendo processo licitatório, como no presente caso, a subcontratação total é uma forma de fugir do dever de licitar, pois quem de fato realiza os serviços é um terceiro alheio ao contrato administrativo. Em recente decisão técnica, que nós fazemos a citação da Rede de Controle de Gestão Pública do Estado da Bahia, recomenda que nas licitações para a contratação de serviços de transporte escolar, as administrações municipais atentem para a jurisprudência do Tribunal de Contas da União quanto à impossibilidade de contratação total desses serviços, bem assim para a necessidade de verificar a capacidade operacional do contrato. Aqui nós fazemos também a citação de um acórdão do TCU, inclusive anterior à contratação, destacando 2014, e um outro posterior, onde o TCU abarca o entendimento de que a subcontratação total do objeto e que se evidencia a mera colocação de pessoa interposta entre a administração pública, a contratante e a empresa efetivamente executada, a subcontratada, é situação ensejadora de débito, o qual corresponde à diferença entre o pagamento recebido pela empresa contratada e os valores por elas pagos na subcontratação integral. Em sua manifestação final, o Ministério Público de Contas deste TCM destacou. Eu vou fazer aqui uma citação do MPC. Na visão do parquê, a subcontratação total do objeto é a situação ensejadora de débito, na medida em que é inserido terceiro entre a administração pública e o efetivo prestador do serviço
encarecendo o preço final do ente público. Fecha aspas. Efetivamente, houve prática antieconômica, ilegal e inconstitucional, contrariando os princípios da moralidade e da eficiência. Portanto, essa intermediação tolerada pela gestora configura prejuízo ao erário que deve ser objeto de ressarcimento. E assim, tendo em vista, levando em consideração que os gestores não apresentaram a documentação relacionada aos veículos locados e aos contratos de sublocação, a unidade técnica indicou a possibilidade de aplicação do entendimento já consolidado no TCU, no sentido de considerar como valor do dano a diferença entre os valores pagos pela prefeitura e os repassados aos efetivos prestadores de serviço. O órgão ministerial, o MPC deste TCM, observou que a legislação deste Tribunal de Contas estabelece a possibilidade de quantificação do débito mediante estimativa cabível quando, por meios confiáveis, apurasse quantia que seguramente não excederia o real valor devido. A teor da nossa resolução 1407, artigo 16, inciso 2º, e concluiu pela possibilidade de se imputar à gestora o dever de ressarcimento aos cofres municipais, com base na estimativa do dano. Assim, apesar de a regra ser a comprovação efetiva do prejuízo ao erário e a apuração precisa do seu valor, em casos excepcionais e diante da impossibilidade prática de quantificação exata do dano, a jurisprudência admite a condenação ao ressarcimento com base em estimativas razoáveis e bem fundamentadas. Aqui nós fazemos a citação da nossa resolução. Dessa forma, entendo que a apuração realizada pela terceira DCE, embasada nos valores declarados pela própria gestora no Sistema Integrado de Gestão e Auditoria, o SIGA, adota critérios objetivos e técnicos para a definição do montante a ser ressarcido, bem assim o percentual sugerido pelo Ministério Público de Contas, 10% do valor pago à contratada, que considero razoável e adequado para o caso em análise. Em conclusão, este relator acompanha a conclusão da terceira diretoria de controle externo e o opinativo do parquê de conta com os acréscimos e ponderações já delineados no relatório. Eu voto para considerar a denúncia procedente em parte. Então, senhor presidente, nosso voto é pelo conhecimento, pela procedência parcial da denúncia apresentada contra a senhora Ellen Zite Pereira dos Santos, então prefeita de Anagé, com aplicação de multa de R$5.000, determinação de ressarcimento de R$477.244,32, com recomendação à administração municipal de Anagé, representação ao Ministério Público Estadual, também cópia do pronunciamento ao atual chefe do Executivo Municipal, à Controladoria do município de Anagé, além de enviar cópia da presente decisão ao delegado de Polícia Federal, sediado em Vitória da Conquista, em complementação às informações já solicitadas, requeridas pela autoridade policial por meio do ofício 0075/2020. É o voto, senhor presidente. Votação, voto do conselheiro Ronaldo Santana, que opinou pelo conhecimento e pela procedência parcial da denúncia apresentada contra a senhora Ellen Zite Pereira dos Santos, prefeita de Anagé, imputando a multa de R$5.000, um ressarcimento de R$477.244,92, e caminhar para que a prefeita atual tome providência necessária para evitar a repetição de falhas apontadas ao longo do pronunciamento, representação ao Ministério Público e cópia desse processo para delegado da Polícia Federal, Victor Emanuel de Britos Menezes. Não havendo o que discutir em votação, senhores conselheiros, que a prova permaneça como se encontra aprovado.